vou fazer uma animação mais elaborada, brincando com velocidade, escala, rotação e motion blur, que a gente ainda não viu. Então aqui no painel projeto, vou dar um duplo clique, importar a imagem que a gente vai usar nessa aula. E vou criar aqui um novo projeto. Eu vou criar aquele aqui um pouco menor, para ficar mais fácil a gente fazer os cálculos matemáticos. Então eu vou colocar aqui a largura de 1000 e a altura de 500. E jogar a minha imagem aqui na tela. Essa imagem é bem grande para essa tela, então eu vou vir aqui na opção de escala e diminuir a escala para 20%. Pode até ser menor, vou diminuir aqui para 10%. Vou revelar agora a posição e a escala. O que eu quero fazer é pegar essa bolinha e fazer ela quicando pelo chão até chegar no final da tela. Então, além dela quicar, ela vai, na hora que bater no chão, achatar para fazer a animação de ação e reação. Então, sempre que uma massa encontra o chão, a massa dela achata, acompanhando esse movimento, essa energia, e aí a massa se redistribui. Então, conforme ela diminui aqui a escala na vertical, eu vou aumentar a escala na horizontal proporcionalmente. Ao mesmo tempo também que ele estiver andando e mudando a escala, eu também quero que ele tenha uma alteração na rotação. Então, eu vou apertar aqui Shift R para incluir também a rotação. Só que é o seguinte, a rotação do meu objeto vai ser a partir do centro dele. Quando a bolinha estiver voando, ela gira sempre a partir do seu próprio centro. Já a alteração da escala é a partir da base. Quando ela bate no chão, a base dela muda de escala. Então, um dos dois parâmetros, eu vou ter que pedir para, em vez deles usarem as opções de transform padrão, eu vou ter que arranjar uma alternativa para essa animação para que eu possa definir o ponto de ancoragem para uma de uma forma diferente da outra. Então, o que eu vou escolher aqui é, eu vou deixar a escala definida pelo ponto de ancoragem, que vai me facilitar também para fazer os cálculos da animação, e a rotação eu faço depois separadamente usando um outro truque. Então, eu vou a ferramenta Pan Behind Tool, e eu vou mudar aqui o ponto de ancoragem até a base do objeto. Agora eu vou voltar aqui para o mouse, e o que eu quero fazer é pegar essa bolinha e definir aqui fora da tela. E criar aqui o primeiro keyframe ligando o relógio. No final da timeline, eu vou mover meu CTI e eu quero agora a bolinha do outro lado da tela. Então eu defini aqui que ela já vai fazer o trajeto pela tela inteira. Durante a minha animação, em alguns pontos eu quero que ela vá clicando até chegar no ponto final. E está vendo que eu deixei o ponto final aqui bem alto? É porque eu já sei o que eu preciso fazer. Eu vou ter que separar aqui a parte horizontal da vertical para fazer essa animação. E por que eu vou ter que fazer isso? Porque eu vou querer que a animação ela tenha alteração de velocidade. Então, conforme ela vai caindo, a velocidade dela vai aumentando. Ela bateu no chão e aí ela vai começar a subir. Conforme ela vai subindo, a velocidade dela vai ter que ir desacelerando por causa da gravidade. Então, quando ela chegou no topo mais alto do que a gravidade e a energia permite, daí ela vai começar a cair novamente, acelerando, acelerando até bater no chão e voltar a subir e desacelerar. Só que isso é só o trajeto vertical, que é afetado pela gravidade. O trajeto horizontal, que é jogando a bolinha para frente, ele vai receber energia da bola sendo jogada para frente e do vento que viesse contra, que fosse desacelerando a bolinha. Então, a energia que vai dissipando horizontalmente não é a mesma energia verticalmente. Então, para poder dar velocidades diferentes da vertical para a horizontal, eu vou ter que ter keyframes diferentes. Então, eu deixei aqui a minha posição X fixa e a posição Y, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito na opção de posição e escolher a opção separar dimensões. E agora eu tenho X separado de Y. Então, meu valor X já está definido corretamente. O valor Y eu quero animar. Y é o valor vertical. Aqui no primeiro ponto em 0 ele está correto. Aí eu vou querer o seguinte, eu quero que a bola aqui esteja em 0, aqui em 2, ela vai subir em 4, descer depois em 6, subir novamente 8 e terminar de cair em 10. Então, a cada 2 segundos eu tenho uma alteração aqui de posicionamento. Então, eu vou vir aqui em 2 segundos. O tamanho total da tela é 500 pixels. Então, se eu quero a bolinha na base da tela, eu preciso definir o tamanho, a posição Y dela para 500. E daí ela vai estar na base da tela. Agora que ela está na posição 500, eu vou mover meu CTI até 4 segundos. E eu vou colocar aqui ela de volta lá para cima, na posição 250. Aqui eu vou definir a posição 500 novamente. Aqui em 8 eu vou colocar aqui na posição 300.
E aqui no ponto 10 segundos, eu vou colocar ele aqui de volta em 500. Então eu tenho aqui a bolinha quicando até sair fora da tela. Se eu mover aqui o meu CTI, a gente já consegue ver aquela animada. Só que o que eu preciso fazer também é que nesses pontos mais altos ele tem uma desaceleração. Então aqui, o primeiro ponto, o terceiro, eu vou segurar o Shift para pegar mais que um, e o quarto, eu preciso dar uma desaceleração na minha animação. Para eu dar uma desaceleração, eu preciso criar um efeito de Easy. E é bem simples, você pode usar o atalho F9 ou clicar no Keyframe com o botão direito, vir em Keyframe Assistente e escolher a opção Easy. A opção Easy é desacelerar conforme ele vai chegando e sair de lá desacelerado. Então ele vai desacelerando, desacelerando, para e volta a acelerar. É isso que a opção Easy faz. Então vou escolher aqui Easy Easy. E a gente já consegue ver que até o Motion Patch altera, porque como a velocidade Y é separada da velocidade X, a minha posição X ficou constante, mas o Y ele vai ficando meio fixo conforme vai chegando nesse valor. Então, ele tem aqui o Y vai se alterando, e daí ele vai ficando mais próximo, até parar, e daí volta a mudar o valor Y. Por isso que a gente vê essa leve curva na tela. Eu vou clicar aqui na tecla 0, a gente já consegue ver como está ficando a animação. Bolinha bate. Mais uma vez. Até sair da tela. Já está ficando interessante, mas ainda falta a rotação e a escala, e também o Motion Blur para deixar mais realista. Então aqui, nos pontos no qual ele bate na tela, eu preciso inserir uma alteração na escala. Na verdade, eu preciso primeiro dizer que um ponto antes dele bater, então eu vou botar um frame. A velocidade é essa que eu já tenho. Acelera um frame, passa um frame para frente, e agora quando ele bater no chão eu quero que a escala X aumente para 12, e a Y tem um valor diferente. Então eu vou desligar o cadeado, e no valor Y eu vou colocar em 8. E a gente já vê que ele ficou mais achatadinho. Agora eu vou mover 3 frames para frente. 1, 2, 3. E colocar aqui os valores 10 e 10 novamente. Para as próximas vezes que ele bater, eu vou simplesmente usar os mesmos keyframes. Então eu vou selecionar, Ctrl C. Vim aqui. E lembra que eu tinha colado, que eu tinha criado um frame antes. Se eu coloco aqui nessa posição, eu vou estar colando na posição errada. Então eu volto um frame. Ctrl V. E agora eu colei na posição correta. E vou apertar 0 para a gente ver como ficou. Ela já fica bem mais interessante conforme ela vai quicando e achatando. Então agora eu vou ligar o Motion Blur. Para ligar o Motion Blur, eu tenho que ligar aqui as categorias de switch. E Motion Blur é essa caixinha aqui. Quando eu clico nela, eu estou ativando que essa camada recebe desfoque de movimento, que é o Motion Blur. Só que na minha tela não renderiza automaticamente. Eu preciso vir aqui nas caixinhas de render, ligar, e eu já consigo ver aqui o Motion Blur nessa bolinha. Vou clicar na tecla 0. E a gente já consegue perceber agora que a bola ela vai deslocando, achatando e já tem o Motion Blur nela. Só falta a rotação. Então vou vir aqui no painel Efeitos e Presets. E como eu não posso usar a rotação do próprio camada, porque daí eu faria ela rotacionar a partir da base, que até como a gente pode ver na tela, ó, não ia ficar muito correto. Então eu vou voltar aqui para o valor 0. Então como eu não posso usar essa informação, eu vou vir aqui em Efeitos e Presets e pegar mais um Transform. A gente pode somar mais do que um Transform usando um efeito Transform. Então jogo na minha bolinha. Já dá para ver que aqui no ponto central dele já tem um ponto de ancoragem, que é o ponto de ancoragem do Transform. E aqui para baixo tem uma opção de rotação. Então eu vou mover meu CTI para o início da timeline, clicar na opção de rotação e mover o CTI agora para o final da timeline. E aqui em rotação eu vou pedir para ele dar 2 voltas. Para eu ver os keyframes que eu acabei de criar para a rotação do efeito na timeline, é só usar o atalho U. Sempre que você clica na tecla U, ele te mostra todos os keyframes que você tem no teu layer. Então eu vou clicar aqui em U. Agora eu consigo ver aqui a rotação do efeito e todos os outros parâmetros que eu tenho na minha camada. Vou clicar aqui na tecla 0 e a gente já consegue ver o resultado final.